Corredor do hospital. Rafael empurrando um carrinho de remédios. Rosto cansado. Rafael entra no quarto de Laura. Ela sorri. É observador. Nas visitas diárias eles conversam sobre seus sonhos, medos, o que ela deixa para trás. Ela diz que teme ser esquecida. Laura revela que anotou suas memórias em um caderno, mas pede para Rafael guardar até que ela morra. Laura morre durante a noite. Rafael encontra o caderno, lê as últimas páginas cheias de esperança, arrependimentos, amor. Rafael decide gravar um vídeo narrando a história de Laura, como um mini documentário, para que outras pessoas vejam, sintam e aprendam. Algumas almas passam brevemente, mas deixam marcas eternas. E é nosso dever lembrar. Rafael era enfermeiro, um bom enfermeiro, mas depois de anos nos corredores frios do hospital, o cansaço começou a pesar mais do que a vocação. Empurrar aquele carrinho de remédios, dia após dia, parecia um ciclo sem fim de rotinas e despedidas silenciosas. Cada porta de quarto era um novo mundo, uma nova história. Mas Rafael sentia que estava perdendo a capacidade de se conectar com elas. Até que ele abriu a porta do quarto 302. Lá estava Laura, seus olhos, apesar de marcados pela dor, brilhavam com uma luz que desafiava o ambiente estéril ao redor. Quando Rafael entrou, um sorriso genuíno se abriu em seu rosto. Um sorriso que parecia dizer: eu ainda estou aqui. Naquele momento, Rafael soube que aquela não seria apenas mais uma visita de rotina. As visitas diárias se tornaram o ponto alto dos seus dias. E dos dela também. Sentado ao lado de sua cama, ele não era mais apenas o enfermeiro, e ela não era apenas a paciente. Eram dois amigos. Eles falavam sobre tudo. Sobre os sonhos que ela tinha de viajar pela Itália, de sentir o cheiro das videiras sob o sol da Toscana. Falavam sobre os medos dele, o medo de se tornar insensível, de esquecer por que escolheu aquela profissão. Laura falava muito sobre o que deixaria para trás. Não eram bens materiais, mas memórias, sentimentos. A pessoa que ela foi. Seu maior medo, ela confessou em uma tarde chuvosa, era ser esquecida. As pessoas se vão, Rafa, ela disse com a voz fraca. E o mundo continua girando. É como se nunca tivéssemos existido. Eu tenho medo de desaparecer. Rafael segurou a mão dela, sentindo a fragilidade e a força que coexistiam ali. Ele prometeu que não a esqueceria. Em uma de suas últimas conversas, ela revelou um segredo. Havia um caderno de capa azul na gaveta de seu criado mudo. Está tudo aí. Ela sussurrou. Minhas memórias, meus pensamentos, minhas bobeiras, minha vida. Ela fez um pedido estranho. Pediu que ele só o lesse depois que ela se fosse. Queria que ele a conhecesse por completo, sem o filtro da doença, sem a sombra da morte iminente. A notícia chegou na manhã seguinte, fria e inevitável, como sempre. Laura havia partido durante a noite. O quarto 302 estava vazio, silencioso. O sorriso dela não estava mais lá para iluminar o espaço. Com o coração pesado, Rafael foi até a gaveta e pegou o caderno de capa azul. Ele sentou-se na cadeira vazia ao lado da cama, agora desfeita, e começou a ler. As primeiras páginas eram cheias de vida. Histórias da infância, o primeiro amor, as festas de família, as viagens com amigos. Ele riu com as anedotas dela e sentiu um nó na garganta ao ler sobre suas decepções. Página após página, ele viajou pela vida de Laura, uma vida rica, complexa e vibrante. Mas foram as últimas páginas que o quebraram. Escritas com uma caligrafia trêmula, elas eram um testamento de esperança e arrependimento. Havia cartas que nunca seriam enviadas, pedidos de desculpas que nunca seriam ditos em voz alta, havia sonhos que ela ainda nutria, mesmo sabendo que o tempo estava se esgotando. Havia amor, tanto amor, amor por sua família, por seus amigos, e até mesmo um carinho especial por um enfermeiro cansado, que se tornou seu confidente. Fechando o caderno, Rafael olhou pela janela. O mundo realmente continuava girando, exatamente como Laura disse. As pessoas passavam na rua vivendo suas vidas, sem saber que uma alma extraordinária havia acabado de deixar este plano. O medo dela de ser esquecida ecoou em sua mente. E ele não podia permitir isso. Ele olhou para o caderno em suas mãos. Não era apenas um diário, era legado, era a essência de uma vida que merecia ser contada. Naquele instante, uma ideia se formou em sua mente clara e poderosa. Ele não podia deixar a história de Laura morrer com ela, confinada naquelas páginas. Rafael pegou seu celular. Ele não era um cineasta, nem um contador de histórias profissional. Ele era apenas um enfermeiro. Mas ele tinha uma história para contar. Uma história importante. Ele começou a gravar, com o caderno de Laura como seu guia. Ele começou a narrar a vida dela. Não como uma tragédia, mas como uma celebração. Ele falou sobre os sonhos dela na Itália, sobre o amor dela por girassóis, sobre a forma como ela encontrava beleza nas coisas mais simples, mesmo nos dias mais sombrios.
Ele leu trechos do caderno, dando voz às palavras dela, permitindo que sua esperança, seus medos e seu amor preenchessem o silêncio. Ele transformou o quarto de hospital ou os corredores, as memórias em um pequeno documentário, uma homenagem. Ele queria que outras pessoas vissem o que ele viu, que sentissem o que ele sentiu, que aprendessem o que ele aprendeu, que por trás de cada porta de hospital, por trás de cada rosto cansado pela doença, existe um universo inteiro de histórias, sonhos e amores. Laura estava certa. Algumas almas passam por nossas vidas de forma breve, como estrelas cadentes numa noite escura. Elas não ficam por muito tempo, mas o rastro de luz que deixam para trás pode mudar nossa trajetória para sempre. Essas marcas se tornam parte de quem somos. A história de Laura nos lembra que a vida é preciosa e frágil, e que lembrar daqueles que se foram não é um ato de tristeza, mas um ato de amor. É nosso dever, nossa honra, manter suas memórias vivas, contar suas histórias e garantir que sua luz, por mais breve que tenha sido, nunca se apague. Porque ao lembrarmos deles, nós também aprendemos a viver de forma mais plena. A história de Laura não terminou no quarto 302. Graças a Rafael, ela apenas começou a ser contada. E agora, ela chega até você. Obrigado por assistir. Se esta história tocou você, compartilhe para que a memória de Laura, e de tantas outras Lauras, continue a inspirar o mundo. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias que merecem ser contadas. Até a próxima!